Iniciamos a nossa aula de hoje falando sobre os números decimais. Os números decimais é uma outra forma de representar um número fracionário, tá? Um exemplo aí que eu estou dando, 3,41. 3 é a parte inteira e 41 é a parte fracionária. Vamos começar com a leitura, tá? Uma casa decimal. Quando eu falo de casa decimal, eu estou me referindo aos números que tenho depois da vírgula, tá? Os números que estão à minha direita depois da vírgula. No exemplo aí é 5 décimos. Décimos porque uma casa decimal. No segundo exemplo aí, 2,4. 2 inteiros e 4 décimos. Então, uma casa decimal depois da vírgula eu represento como decimal, tá? Duas casas depois da vírgula, nós vamos ler como centésimos. 0,23. Então, eu não tenho a parte inteira, tá? Por isso que vocês estão vendo aí 0. Então, eu não tenho a parte inteira. Só tenho a parte fracionária, no caso, que é o 23. Então, 23 centésimos. Centésimos porque eu tenho duas casas decimais depois da vírgula. Tá? O anterior era uma casa decimal, por isso a leitura era décimo. Agora eu tenho duas casas decimais, leitura centésimos. 3,12, 3 inteiros e 12 centésimos. Tá? Os números representados à minha direita da vírgula são os números fracionários. À minha esquerda, os números inteiros. Tá? Repetindo aí, 3,12, 3 inteiros e 12 centésimos. 3 casas decimais, milésimos. Então, 0,122. Então, 122 milésimos. Repare aí que, mais uma vez, a parte inteira está representada por 0. Então, eu não tenho a parte inteira, eu só tenho a parte fracionária. No caso, 3 casas decimais, milésimos. Então, 122 milésimos. 5,011. 5 inteiros e 11 milésimos. Então, vamos relembrar. Uma casa decimal, décimo. Duas casas decimais, centésimos. 3 casas decimais, milésimos. Transformação de número decimal em fração decimal. Tá? Acabamos de ver o que são os números decimais. Com uma casa décimo, duas casas centésimos, 3 casas milésimos. Então a transformação aí, ela é bem fácil, tá? Então 0,5. Reparem que eu não tenho a parte inteira, só tenho a parte fracionária. Então eu vou representar o 5 em cima, passar a barra, que representa a fração, e esse 10 aí embaixo é por causa de uma casa decimal, que agora nós vimos que se chama décimo. Então, eu vou repetir o 5 em cima, sem o 0 da frente, não precisa botar o 0,5, apenas o 5, traço 10. Esse 10 porque é uma casa decimal. No segundo exemplo aí, 10,3, então eu vou representar como uma parte inteira, tá? Tirando a vírgula, olha aí, 103. Se vocês repararem, em cima da fração que é o numerador, eu estou tirando a vírgula. Vou representar só como se fosse o número inteiro, 103. Uma casa decimal, depois da vírgula, 10. Repetindo, eu vou repetir o 103 sem a vírgula na parte de cima e na parte de baixo eu represento por 10, que é uma casa decimal. 234,2. Reparem que aí em cima eu estou representando 2.342 sem a vírgula, tá? Que a vírgula ficaria entre o 4 e o 2. Mas eu estou colocando 2.342 sem a vírgula
Uma casa decimal, 10. Então, toda vez que vocês observarem que tem uma casa decimal, na transformação sempre vai ser 10 embaixo do denominador. Ou seja, denominador, lembrando que é a parte de baixo da fração. Vamos ver agora com duas casas decimais, que são os centésimos, tá? Agora nós vimos isso, uma casa decimal, décimo, duas casas centésimos, três casas milésimos. Então agora eu tenho duas casas decimais que são centésimos. Então repare aí, 0,31. Então eu estou representando a parte de cima por 31 e a parte de baixo por 100. 100 porque são duas casas decimais aí, tá? Então, 412, olha aí, eu estou representando sem a vírgula, tá? Não precisa botar 4,12. Então, vou representar sem a vírgula some na transformação. Então, fica 412 dividido por 100. 100, duas casas decimais, que no caso é o nosso vírgula 12. 14,35. Então, na parte de cima, eu vou botar 1435 sem a vírgula. Reparem bem, sem a vírgula. Não estou colocando a vírgula. Então, 1435 dividido por 100 traz 100. 100, porque duas casas decimais. O 35 representa duas casas decimais. Tá? Nosso próximo exemplo aí, quando eu tiver três casas decimais depois da vírgula. Tá? Então, 0,123. Como eu não tenho a parte inteira, então eu vou representar apenas por 123. Esse zero da frente, ele não conta, ele não aparece na conta. Então, 123 por 1000. 1000 porque eu tenho três casas decimais, que no caso é representado por 1, 2, 3. Então, relembrando, 123 em cima e 1000 embaixo. 3,026. Então, representa em cima sem a vírgula, 3026. Se você observar, eu botei o 3, o 0, o 2 e o 6. E eu esqueci da vírgula, tá? E embaixo, 1000. Vocês observarem aí, então, 0, 2 e 6 representa três casas decimais, que no caso é 1000. Então, relembrando, uma casa decimal represento por 10 embaixo, duas casas decimais eu represento por 100 e três casas decimais eu represento por 1000 na parte de baixo, que são chamados denominadores. Relembrando, o primeiro exemplo, 0,5, então 5 sobre 10, 10,3 fica 103, sem a vírgula, 10, por causa de uma casa decimal, e 234,2, então fica 2.342, 10, por causa de uma casa decimal. 0,31, então 31 sobre 100, duas casas decimais, 4,12, esqueço a vírgula, então fica 412, duas casas decimais, 100, 14,35, então 1435 dividido por 100, tá? 100 por causa de duas casas decimais depois da vírgula. 0,123, então 123 sobre 1000, três casas decimais. 3,026, então 3026 sem a vírgula, e embaixo 1000, porque são três casas decimais. Agora, essa outra transformação aí, fração decimal e número decimal. Repare que na aula anterior nós estávamos vendo os números decimais em fração decimais. Agora é ao contrário. Agora nós vamos pegar uma fração e transformar em número decimal. Também é muito fácil, tá? Então, toda vez vocês têm que olhar para a parte de baixo da fração. No caso 10, eu tenho que lembrar que é uma casa decimal. Eu tenho que ter apenas uma casa decimal depois da vírgula. Então, 0,5. Tá? Então, uma casa decimal, 5. 16 sobre 10. Então,
como eu tenho que ter apenas uma casa decimal depois da vírgula por causa do 10, então 1,6. Reparem aí que o 6 ele ficou depois da vírgula. Por quê? Porque eu preciso de apenas uma casa decimal. 234 sobre 10, 23,4. Reparem que não podia ser 2,34. Se eu colocar 2,34, eu teria duas casas decimais. Então, embaixo da fração seria 100. Mas aí, no caso, é apenas 10. Então, do 23,4. Uma casa decimal. 1,6, porque o 6 representa uma casa decimal. E 0,5, porque o 5 representa apenas uma casa decimal. Agora, vamos ter frações com denominadores 100. Então, eu coloco na minha cabeça, se fosse 10, eu teria que ter apenas uma casa decimal depois da vírgula. Como é 100, eu preciso de duas casas decimais depois da vírgula. Então, 0,05. Reparem só que na frente do 5 eu coloquei um 0. Tá? Por que eu coloquei um 0? Para representar duas casas decimais. Se tivesse só 0,5, seria uma casa decimal, seria 10. Então, 0,05, porque eu preciso de duas casas decimais. No próximo exemplo aí, 16 sobre 100, eu preciso de duas casas decimais, 0,16. Reparem só que depois da vírgula ficou 16, porque eu preciso de duas casas decimais, que no caso são os centésimos. 2,34 sobre 100. Então, 2,34. Então, esse 234 dividido para 100, então representa 2,34. Porque eu preciso de duas casas decimais, porque é centésimo. Tá? Reparem que agora nós vamos ter 1000 na parte de baixo. Então, 0,005. Por que 0,05? Porque eu preciso de 3 casas decimais, não apenas uma, tá? Então, 1000 são 3 casas decimais. Então, 16 sobre 1000. Então, 0,016. Por que eu coloquei um 0 na frente do 16? Para formar as 3 casas decimais. Então, 0,016. Então, eu tenho que ter 3 casas decimais. 2.347. Então, fica 2,347. Por que eu botei a vírgula depois do 2? Para poder obter 3 casas decimais. 3, 4, 7. Lembrando, se tiver 10 embaixo, apenas uma casa decimal. Não importa o número que vocês têm. O importante é ter uma casa decimal separada. Tá? Por 100, duas casas decimais depois da vírgula. De novo, não importa o número que vocês têm. Tem que colocar uma vírgula e deixar sempre 2 números depois da vírgula. 1000, eu tenho que ter depois da vírgula 3 casas decimais. Não importa o número, o importante é ter 3 casas decimais. Então, no exemplo aí, 5 sobre 1000, como eu falei ainda agora, então fica 0,005. Vocês podem colocar a quantidade de zero necessária para formar essa fração decimal. 16 sobre 1000, então 0,016. Reparem que eu também coloquei um zero na frente do 16, formando as 3 casas decimais que eu preciso. Então, 2.347, 2,347. 3 casas decimais depois da vírgula, tá? Isso é muito importante. Operações com números decimais. Adição. Operação com números decimais, o importante aí no caso da adição é colocar vírgula embaixo de vírgula. Não importa se sobrou números para frente ou números para trás. O importante é colocar vírgula embaixo de vírgula. O exemplo aí, ó, 2,3 mais 5,34. Repare aí que eu coloquei o 2,3 e botei o 5,34. Repare aí que ficou vírgula embaixo de vírgula.
Esse zero que aparece de vermelho aí é porque faltou uma casa decimal para igualar o 34. Então, vocês podem colocar essa quantidade de zero necessária para igualar, tá? Depois que eu faço isso, é só fazer a operação normal. 0 mais 4, 4. 3 mais 3, 6. 5 mais 2, 7. No meu segundo exemplo, o 6 é um número inteiro. O 1,23, então o 1 é um número inteiro. E o 54,4, o 54 é um número inteiro. Então, como eu falei ainda agora, é só colocar vírgula embaixo de vírgula. Como o 6 não tem vírgula, ele representa um número inteiro. 6, eu acrescentei 2 zeros para igualar o número de casas decimais. 1,23 e 54,4. Reparem aí que eu acrescentei um zero depois do 4 para igualar as casas decimais. Então, não importa se sobrar números para a direita ou números para a esquerda. O importante é colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, somando aí 3, 4 e 2, 6, vírgula embaixo de vírgula, então continua com a vírgula. 6 e 4, 10 e 1, 11, vai 1. 5 e 1, 6. Tá bem fácil. Lembrem que é só colocar vírgula embaixo de vírgula. 612,3, 23, que é a parte inteira. Lembra que a gente acabou de fazer uma conta com o 6 aí, que era inteiro também. E 2,134. Vírgula embaixo de vírgula, número inteiro embaixo de número inteiro, número fracionário embaixo de número fracionário. Então, coloquei a quantidade de zero necessário para igualar as casas decimais. Então, por isso que depois do 3 eu coloquei 0, 0, e depois do 23 eu coloquei 0, 0, 0, igualando a quantidade de casas decimais. Então, fazendo a conta agora, 4, 3, 3 mais 1, 4, 2 e 2, 4 e 3, 7, 2 mais 1, 3 e 6. Tá? Lembrando que é só colocar vírgula embaixo de vírgula, números inteiros embaixo de números inteiros. Tá? Não tem dificuldade aí. É só ver quem é número inteiro e quem é um número fracionário. Precisou, acrescentou a quantidade de zero para igualar as casas decimais. Vírgula embaixo de vírgula. Tá? E faz a somatória normal. Subtração. A subtração ela é bem parecida com a adição. É só colocar vírgula embaixo de vírgula. Nunca esqueçam disso. A parte mais importante na soma e na subtração é a quantidade de casas decimais. Eu vejo vírgula embaixo de vírgula, números inteiros embaixo de números inteiros e números fracionários embaixo de números fracionários. No meu exemplo aí, 3,694 menos 2,132. Repare aí que eu botei vírgula embaixo de vírgula. Aí depois disso, é só eu fazer a operação que está indicando, no caso é a subtração. 4 menos 2, 2, 9 menos 3, 6, 6 menos 1, 5 e 3 menos 2, 1. É aquela mesma conta que é feita como se não tivesse vírgula. Tá? Próximo exemplo aí, 6 menos 2,31. 6, número inteiro, tá? E o 2 é o número inteiro. Então, número inteiro embaixo de número inteiro, fracionário embaixo de fracionário. Por que eu coloquei esses dois zeros aí depois do 6? Para poder igualar com a quantidade de casas decimais que eu tinha na parte de baixo. Se vocês repararem, 2,31 ficou sem nenhum número em cima do 31. Então, por isso eu acrescentei 0, 0. Vocês podem fazer isso quantas vezes forem necessário. Colocar a quantidade de zero, tá? Então, o importante é igualar as casas decimais. Tá?
for preciso botar 3 zeros em cima, eu coloco 3 zeros em cima. Se for preciso colocar um zero embaixo, eu coloco um zero embaixo. Isso tudo vai depender da sua necessidade, tá? Então, 6,00. Reparem que o 6 não tem esse 00. Eu só coloquei para igualar a quantidade de casas decimais. 2,31. Tudo bem? Então, igualei as casas decimais. Agora eu vou fazer minha conta, como se não tivesse vírgula. Então, o 6, ele vai emprestar para o primeiro zero, fica valendo de 10. E esse 10 empresta para a segunda casa decimal. Então, o primeiro zero fica valendo de 9 e o segundo zero fica valendo de 10. Lembrem disso. A maneira de fazer a subtração é a mesma que vocês aprenderam, tá? Então, 10 menos 1, 9. 9 menos 3, 6. E esse 6 fica valendo de 5. Por quê? Porque ele emprestou para os números de trás. Então, 5 menos 2, 3. Então, agora, 7,943. 4,6. Então, número inteiro embaixo de número inteiro, número fracionário embaixo de número fracionário. Reparem que agora eu coloquei 2 zeros na parte de baixo. Isso acontece que é para poder igualar as casas decimais. Tá? Apenas isso. Então eu posso colocar os zeros na parte de cima, como vocês viram no exemplo anterior, e posso colocar os zeros na parte de baixo, como nós estamos vendo agora. Então, coloquei os zeros, então eu igualei a quantidade de casas decimais. Então, agora é só fazer a subtração como eu já sei. Então, 3 menos 0, 3. 4 menos 0, 4. 9 menos 6, 3. E 7 menos 4, 3. Então, bem fácil, tá? E tem que fazer com muita calma. Tá? Pode ser acrescentado zero na parte de cima, como pode ser acrescentado zero na parte de baixo, para poder igualar as casas decimais. Então, eu só posso fazer uma subtração depois que eu igualar a quantidade de casas decimais. Tudo bem? Então, a soma e a subtração, o importante é colocar vírgula embaixo de vírgula, acrescentar os zeros para igualar as casas decimais e fazer a minha conta tranquilo, como eu sempre fiz as minhas contas de adição e de subtração.